Bondoso Deus, Pai de graça e de misericórdia, gratos estamos a Ti, a oportunidade que temos de nos reunirmos em torno de Sua palavra. Estamos gratos pelo dom da vida, por poder Te adorar, por hinos que foram cantados para exaltar o Teu nome. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, Cristo Jesus. Te agradecemos por cada vida aqui presente, por cada um daqueles que nos acompanham pela transmissão e os que futuramente também terão oportunidade de acessar a ministração de Sua palavra. Rogamos que Tu nesta noite cura o enfermo, liberta o oprimido, levanta o caído e restaura aqueles que precisam serem restaurados, e que a Sua palavra tenha preeminência em nossos corações. Te pedimos em Teu santo e precioso nome, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Pode assentar um momento, por gentileza. Graças a Deus. Shirley, irmã da irmã Marilda, e seu cunhado Valdir, de Joinville, Santa Catarina. Deus abençoe. Bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Vamos dizer: sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bom. Obrigado por estar conosco, viu? Joinville, a cidade da Serra. Eu já passei lá. E frio, né? Mas tá bom, para nós é um prazer tê-lo conosco e uma satisfação muito grande. Mas Marilda deve estar rindo para as paredes, né? É bom. A minha irmãzinha também está chegando aí esse mês, acho que creio, lá pelo dia 18, lá do Goiás, né? Que Deus abençoe a todos vocês, é um grande prazer. Aos demais que nos visitam também, Deus te abençoe, obrigado. Família brasileira está aí completa, Deus abençoe. Esse é nosso, isso aí é Águia, o Zé Carlos e a esposa, né? É Águia também. Deus abençoe. Olha, irmão Cício, dá uma olhada atrás de ti aí. Aí, o senhor cola nele, tá? Solta não. Deus abençoe. Irmão Cício é o evangelista, então cola nele, não deixa ele, não libera ele não, tá? Mas é uma satisfação muito grande estar aqui juntos na casa do Senhor. Tivemos uma escola, eu creio que fomos abençoados, que estiveram presentes. Os que não tiveram, eu aconselho a assistir. Assista, porque a fé, ela vem só por uma via, por ouvir e ouvir a palavra. Porque quando você ouve ela te dá aquele desejo profundo de conhecer melhor a profundidade. A gente não pode conhecer a palavra superficialmente. A gente fica muito limitado. Mas quando você examina ela, foi exatamente aí que os fariseus, os saduceus, os herodianos e aqueles que professavam a fé nos tempos do Senhor Jesus se deram mal. Eles tinham conhecimento superficial, eles tinham conhecimento da letra. E a Bíblia é clara, onde nos diz que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Então nós temos que conhecer a letra, mas nós temos que também ter o Espírito, para que a palavra seja vivificada. Satanás achou que ele vencia Jesus quando ele teve fome, em Lucas 4 e Mateus capítulo 4. Ele então chegou para Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, então diga a essas pedras para que se transformem em pão. E automaticamente Jesus, sabendo que Satanás queria um espetáculo, disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Se temos a palavra, temos tudo, porque é exatamente a palavra que é semente. Lucas 8:11, palavra é uma semente. E quando nós plantamos esta boa semente, o celeiro de bênção será aumentado. Eu quero convidar vocês nesta noite e também dar uma nota que nós vamos tomar a ceia por famílias. Já passou esse tempo mais difícil, então nós vamos agora por família, tá bom? Igual fazíamos antes. Acredito que já restauramos os cultos mais normais, então vamos restaurando também na medida que as coisas forem melhorando. Então vem as famílias, é bom vir ver a família aqui, tá bom? Abra suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 6, para nós conversar um pouquinho, lembrando a todos que um cristão, uma cristã, ele não vive nesse mundo apenas pela visão. Nós andamos por fé. Não é apenas pela visão, porque a visão, ela está relacionada ao corpo natural. Mas nós temos um corpo espiritual. E esse corpo espiritual vê além da cortina do templo. Mesmo estando em uma terceira dimensão, nós temos promessas e vemos na Bíblia pessoas que tiveram a oportunidade de enxergar além desta dimensão. Eles foram até a sexta dimensão. E a Bíblia está recheada disso. E nós somos gratos ao Senhor por sua dádiva, por sua bênção. Eu quero te convidar a se colocar de pé, por gentileza. 2 Reis, capítulo 6. Encontraram? Aqui está Eliseu sendo perseguido pelo soldado da Síria, e quando chega a uma certa altura, o seu moço Geazi só vê os inimigos. Veja o verso 16 e 17. E Eliseu disse: não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que eles abram os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Que visão, né? Oxalá eu e você pudesse ter esta mesma visão, de ver aqui no altar Ele, o Todo-Poderoso. Porque Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu, pronome pessoal, estarei no meio de vós. E Ele está aqui. Antes que eu e você chegasse, Ele já estava aqui. Bondoso Deus, esta é a sua palavra, e só vivemos porque ela nos sustenta. E aqui reunimos nesta noite, uma vez mais, com este propósito, de receber do Senhor palavras de vida eterna, e que possamos ter visões além da cortina do templo, para que tenhamos e que sejamos sustentados por sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, Pai, me ajuda a ajudar a teus filhos, e que ao sairmos daqui sejamos ricamente abençoados, e ao regressar de volta aos nossos lares, a bênção do Senhor nos acompanhe. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos, por amor do teu nome. Amém. Amém. Pode assentar. E nós damos as boas-vindas a toda a família brasileira, né? Irmão Marcos e família, irmão Willi e família, irmão Tiel e família, irmão Fernando, irmã Mara, Deus abençoe, e a todos os demais, são bem-vindos em nome do Senhor, né? Família brasileira cresceu, né? A minha também dá uma crescidinha. Eu ganhei nos netos,
eu ganhei nos netos. Eu já estou com 10, né? Mas já tu me pega, já tu me pega. Já está com 7, né? Não é 7? Eita, vai chegar lá. Tá bom, né? Graças a Deus. Mas a sexta dimensão, ela tem uma grande representação. E a quinta dimensão também tem uma grande representação. As pessoas que passam aqui por esta terra, elas têm sua representação na quinta dimensão, que é chamada de inferno, e tem também representação na sexta dimensão, que as pessoas chamam céu, outras chamam de paraíso, outras chamam o inferno de Seol ou de sepultura. Mas na verdade é uma dimensão. Na realidade são a primeira e a segunda dimensão é tempo, matéria. A terceira dimensão é nessa, tempo, matéria e luz. Primeira, segunda e terceira dimensão. Luz, matéria e tempo. A quarta dimensão é a tecnologia, celulares, televisão, enfim, os áudios, telefones, tudo isso funciona aí nesta quarta dimensão. O câncer, ele foi considerado uma doença da quarta dimensão, é maligno. Então, as doenças estão relacionadas aí. E muitas pessoas adquirem até mesmo nas suas alimentações, porque quanto mais moderna for a vida da pessoa, mais enfermidades ela adquire. A quinta dimensão, então, é a região dos perdidos. As pessoas que morrem aqui sem Deus, que não servem ao Senhor Jesus, terão esta grande decepção de quando sair deste corpo terrestre, ir para esta dimensão. E a sexta dimensão é a dimensão aonde os salvos vão, aqueles que entregaram seus caminhos ao Senhor, confiaram nele, e ele então já preparou este lugar, que é um outro tabernáculo. E a sexta dimensão, então, esses salvos estão ali, os que dormiram no Senhor, aguardando nós que estamos vivos, ou que iremos estar com eles, ou eles ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos para encontrá-los. E haverá uma grande reunião no ar. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Estamos aqui ministrando o alarido prometido por Deus em Mateus capítulo 17, versículo 11. Na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Todos os nossos hábitos e tudo aquilo que não agrada a Deus precisam ser excluídos de nós, e todos os nossos hábitos que agradam a Deus sejam restaurados. O ser humano foi criado por Deus do pó da terra. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, ou no verso 27, a Bíblia diz: e criou o homem, o Deus, conforme sua imagem e semelhança. Em Gênesis capítulo 2, 7 e 8, Deus soprou em suas narinas e deu-lhe o fôlego de vida. Quando fomos criados do pó da terra, recebemos então 16 elementos. E na medida que envelhecemos, esses 16 elementos vão se desgastando.
E como Deus planejou que o homem vivesse 1000 anos aqui na terra, e houve uma interferência do pecado, começando em Gênesis capítulo 3, é claro que ali já foi quando Satanás foi lançado no jardim do Éden. Leia Ezequiel 28, leia Isaías capítulo 14. Então ele foi lançado na terra, e ao ser lançado na terra, Satanás então causou a primeira divisão na família. Primeiro golpe que ele deu, ele destruiu um casal que tinha sido criado por Deus para viver eternamente. Então Satanás conseguiu injetar a sua semente, Gênesis 3,15. E Deus então vem e dá a sentença para Adão, para Eva e para a serpente. Mas o plano de Deus continua, que o homem deva viver 1000 anos. Matusalém foi o que mais viveu, 960 e alguns anos, mas não viveu 1000 anos. E Deus então, como não falha, e os seus planos e projetos jamais deixarão de ser realizados, Ele prometeu que nós iremos habitar no milênio. E no milênio então viveremos 1000 anos. Neste exato momento nós estamos ouvindo uma mensagem que ela nos dará fé de arrebatamento, ser transformados do corpo terrestre a um corpo celeste. Leia 1 Coríntios capítulo 15. Estamos em um corpo terrestre. Não sabemos quantos anos vamos viver nisso, mas tenho certeza que todos aqueles que ouvirem, que examinarem a mensagem do alarido, pode ter certeza, irá ouvir a voz de arcanjo. E ao ouvir a voz de arcanjo, ressuscita primeiro. E os que estão aqui e que estão ouvindo o alarido também, está colocando em prática e o está vivendo, certamente será transformados no abrir e fechar de olhos, para encontrar com o Senhor quando soar a sua trombeta. E aqui nós temos um episódio no livro de Reis, 2 Reis, de um homem chamado Eliseu, um profeta, que recebeu porção dobrada do espírito de Elias, e que a noiva é representada também em Eliseu, que recebe esse mesmo espírito em porção dobrada. Já recebemos o Elias. Na voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá os segredos de Deus, como ele anunciou através dos seus servos, os profetas. Apocalipse 10, 7. E Amós 3, 7, lá no Velho Testamento, tem a confirmação disso, tem a profecia a esse respeito. E Apocalipse 10, o cumprimento. Então consideramos um povo privilegiado por servir a um Deus real, verdadeiro, que tem o melhor plano de salvação para o ser humano. Ele não criou ninguém para que ninguém se perca, mas Ele criou todo o ser humano para que o adorasse, para que chegasse ao conhecimento da verdade. E esse episódio aqui de Eliseu e de Geazi é muito significativo para nós, porque Geazi, mesmo acompanhando um profeta vindicado, confirmado, com porção dobrada do espírito de Elias, não pôde ver o acontecimento espiritual que estava vendo naquela guerra. Era uma guerra. E nós também, como Eliseu, estamos em uma guerra. E alguns garotos e garotas que acompanham o ministério de Eliseu ainda não está percebendo
esses 200 milhões de demônios que foram lançados sobre o rio Eufrates, que está destruindo a família, que está trazendo muitas informações para desinformar aqueles que realmente professam a fé cristã. Precisamos de tomar muito cuidado. O apóstolo Paulo nos avisa em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade que está constantemente nos bofeteando. As Escrituras é muito clara em dizer que Satanás não veio senão para matar, como um ladrão, que veio senão para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus Cristo também veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E Deus dá o livre-arbítrio para todo mundo. Ele não força ninguém a servi-lo, mas Ele é exigente. Se você é um adorador, se você é uma adoradora, então seja de verdade. Porque muitos naquele dia dirão: Senhor, profetizei no Teu nome, cantei no Teu nome, fiz prodígio, maravilhas. E Ele então dirá abertamente: apartai-vos de mim, praticadores de iniquidade, porque não vos conheço. Eu estou buscando tudo isso para levar a vocês, garotos e garotas que fazem parte deste grupo que está acompanhando a mensagem do Eliseu, da noiva. Preste atenção. Esta quinta dimensão tem seus representantes, e a sexta dimensão também tem os seus representantes. Quando o profeta fala da mensagem, eu creio que almas encarceradas hoje, a dimensão é um estado de pesadelo. Quando você tem um pesadelo, você visitou a quinta dimensão, o inferno. É para onde as pessoas vão que não serviram a Deus de verdade, não arrependeram de seus pecados, não foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, então não recebe um corpo celeste. O corpo terrestre termina com o tempo, não sei qual a idade, porque todos nós temos uma data de nascimento e temos uma data de vencimento. E quando vencermos, o corpo volta para a terra, mas a alma, ela precisa ter um outro tabernáculo para mudar, uma outra casa. E esse corpo celeste é só para aqueles que realmente serviram a Deus em espírito e em verdade, para receber o terceiro corpo, que é o glorificado. Então, enquanto nós estamos aqui no corpo terrestre, aguardando ser transformados, e os nossos irmãos que estão no corpo celeste, aguardando a nossa perfeição, vamos seguir firmes, andando por fé, seguros de que aquele que prometeu é poderoso para cumprir todas as suas promessas. Não se desanime, não se desespere, apenas acredite, creia e ande por fé. Segundo Crônicas capítulo 32, no versículo 7 e 8, nós temos uma outra experiência muito tremenda aqui agora, onde Ezequias está sofrendo uma pressão do rei Senaqueribe. No verso 7, ele disse assim, segundo Crônicas capítulo 32, 7 e 8: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele,
É muita gente. Porque há um maior conosco do que com ele. Quem crê que o maior está contigo, está conosco? É só você conseguir ver além do natural. E olha o 8. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas batalhas. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Você pode descansar nas palavras do Senhor? Amém. Veja o versículo 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes e os líderes e os capitães do arraial do rei da Assíria, e envergonhado voltou à sua terra. Entrando na casa do seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. 22. E assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Assíria, e da mão de todos, e de todos os lados o guiou. Então, irmão e irmã, nós também temos a mesma promessa, porque ele prometeu em João 14, versículo 20: naquele dia, que é hoje, conhecereis que eu estou no Pai, o Pai em mim e eu em vós. E quando ele dá a grande ordenança aos discípulos, ele disse: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, versículo 20. Vocês creem? Amém. Então, quando nós cremos, nós temos a oportunidade de criar uma atmosfera. E quando essa atmosfera é criada, o sobrenatural acontece, porque Ele é o Todo-Poderoso. Então Deus não tem prazer, não quer que ninguém se perca, mas Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 33. Vamos só dar uma caminhadinha aqui dentro das Escrituras Sagradas, porque é nela que nós obtemos palavras de vida eterna. Vocês acreditam nisso? Amém? Amém. Veja, Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Disse-lhe: vivo eu, diz o Senhor Deus. Encontraram? Estou muito rápido, tá bom? Disse-lhe: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois que razão morrereis, ó casa de Israel? E se nós formos entrar nas Escrituras, que nós temos a graça de Deus para isso, nós iremos ver no Novo Testamento, como no caso de Mateus capítulo 17, essa mesma experiência da sexta dimensão. Nós vamos ver aqui que o Senhor Jesus, quando chega no Monte da Transfiguração, quando ele recebe a adoção de filho, ele tinha que ser publicado publicamente, porque quando nós recebemos a adoção de filhos, então nós publicamente declaramos, porque a vida que vivemos declara aquilo que somos: sal da terra, luz do mundo. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Então, quando nós recebemos a adoção de filhos, nós temos prazer na lei do Senhor, e nela nós meditamos de dia e de noite. Isso é uma confissão pública. Quando o filho ele era adotado e ele então estava pronto para assumir os negócios do pai, ele era publicamente trazido ao povo e dizia: olha, ele agora assina por mim, ele responde por mim, ele está sobre toda a minha herdade. Jesus disse isso: não temas, porque eu venci, e como eu venci, vocês também vencerão. Como eu assentei no trono do Pai,
assim aquele que vencer se assentará comigo no meu trono. Correto? Correto? Amém? Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, você vai encontrar essa promessa aí dentro da era de Laodiceia. Mas veja aqui em Mateus capítulo 17, 6 dias, verso 1. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se. E diante dele, o seu rosto resplandeceu como o sol, suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Do nada, na frente de Pedro, Tiago e João, Jesus se transfigura e aparece ali Moisés e Elias. Vamos ver o que aconteceu. No verso 4. E Pedro respondendo disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me compraz, ou tenho o prazer de habitar, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximou-se Jesus, tocou-los e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. Moisés e Elias já tinham saído. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo um encontro desses 3 personagens que também terá que aparecerem juntos em Apocalipse capítulo 11. Aqui está Elias representando os profetas que subiu no primeiro arrebatamento do Velho Testamento, ou no segundo, né? Porque o primeiro foi Enoque. Ele sobe num carro de fogo. Elias, né? A gente usa a expressão num carro de fogo, mas na verdade a Bíblia não diz que foi um carro de fogo. Ele sobe, ele é apanhado, e então agora ele volta aqui no Monte da Transfiguração, representando os profetas. E nós encontramos aqui Moisés, que representa a lei, porque os que guardam a lei serão julgados por Moisés. E aí daqueles que dizem que guardam a lei, mas violarem um só mandamento, Moisés estará para julgá-lo. Jesus disse: tem quem o julgue, Moisés. E ali está Jesus representando a graça. Eles terão que comparecer diante dos judeus em Apocalipse 11, quando as 2 testemunhas vierem pregar este mesmo evangelho que nós estamos pregando: batismo em nome do Senhor Jesus, santa ceia com pão ázimo, vinho tinto puro, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Será exatamente o que Moisés e Elias fará, e 144 mil se converterão e praticarão isso. E o Senhor Jesus então virá nesse mesmo corpo e mostrará as suas mãos, os cravos em suas mãos, e eles vão perguntar: mas que feridas são essas? Ele dirá: fui ferido na casa dos meus amigos. E eles então se convertem, e eles recebem um subicá. É claro que quando isso acontecer, a noiva estará na bodas do Cordeiro por 3 anos e meio. E lá vamos lavar os pés dos santos, e depois nós descemos para o milênio, viveremos 1000 anos, porque o homem terá que viver 1000 anos. É promessa de Deus. Mais uma escritura para nós confirmarmos aqui, 2 Coríntios capítulo 12, só para vocês verem essa representação da 6ª dimensão. Ela é muito gostosa, é muito maravilhosa, e ela é muito tremenda. Quer saber melhor sobre isso? Leia a mensagem A Fase Presente do Meu Ministério. É a mais completa que nós temos sobre o assunto, mas eu acredito que vamos receber outras que falem mais clara, correto? Amém? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Veja, encontraram? Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo,
que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Quem crê? Então diga para quem está do seu lado: a promessa de Deus é para quê? Se você for fiel à sua palavra, e caso você dormir no Senhor antes do arrebatamento, você ressuscitará primeiro para encontrar com o Senhor nos ares. Amém? Vocês creem? Eu creio. Olhando para o invisível, parágrafo 10. Mas o homem é formado como ovelha, e uma ovelha não pode encontrar o seu caminho de volta. Me disseram que quando ela se perde, ela fica totalmente perdida. E é assim que é com o homem quando ele está perdido, o ser humano. Ele fica absolutamente desamparado, então ele precisa de um pastor para ajudá-lo. E quando o homem escolhe, enquanto os dias passam, eu pulei isso mesmo, descobrimos que o homem vai ficando cada vez pior, preferindo andar pela visão do que pela fé. E nós andamos por fé, não pela visão. Paulo disse isso em 1 Coríntios, onde é? 1 Coríntios, capítulo, andamos por fé, não por vista, onde é que é? É 1 Coríntios ou 2 Coríntios? 2 Coríntios, vamos ver se é? Vamos lá então, 12, 2 Coríntios 12, 1 ao 4, é isso? É isso ou não? Não é não. Agora, eu sei que é Coríntios. Onde é que está em Coríntios? Quem pode me ajudar? É 2 Coríntios 5, 7. É isso mesmo. 2 Coríntios 5, versículo 7. Vamos lá? Vai para nós ver isso aqui que o irmão Brano está dizendo. 2 Coríntios 5, 7. Porque andamos... Como que andamos? Por fé e não por vista. É isso que ele está dizendo aqui. Veja, através do invisível que nós andamos. E quando ele faz isto, ele despoja o homem interior, que é a alma. E esta é a parte do homem. Agora, não só de pão viverá o homem, disse o Senhor Jesus, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. E o ser físico do homem é para ser cuidado. Não é este todo o motivo pelo qual Deus colocou sobre ele aqui na terra? Porque o que ele faz com este ser físico resulta em muito pouco. Todas as suas realizações, tudo que o homem faz, por mais que ele viva, tudo que ele possa adquirir, vai ter um fim, correto? Correto? Veja bem, resulta em pouco, mas é a sua alma que conta. É o homem interior que não veio da terra. Este homem interior vem do céu. E essa é a parte eterna do ser humano. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Vamos lá. Essa é a parte que importa. Jesus disse para nós não temermos quem pode matar a carne, mas nós devemos ter medo de quem pode destruir a nossa alma. Veja Ezequiel capítulo 18, versículo 20. A alma que pecar, encontraram? Por favor, gente, usem a Bíblia. Eu faço questão que vocês usem a Bíblia, porque se vocês não usarem a Bíblia, vocês não aprendem.
E se vocês não aprenderem, a decepção será grande. Cada culto é para um nível de fé mais elevado. Ou então anota, mas quando chegar em casa você tem que ler. Tem que ler. Acho que eu deste ano, essa vigília, vou comprar um caderno de novo para cada um de vocês e uma caneta para anotar. Para anotar. Veja, Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Veja que a responsabilidade é pessoal, porque Deus dá aqui o livre-arbítrio. Deus não força ninguém a servi-lo, mas Ele chamará todos à responsabilidade um dia. 21. Mas, é isso? É o 21 agora. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, e não, mesmo que tenha vivido uma vida ímpia. 22. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou, viverá. Então hoje, se ouvir a voz do Senhor, não endureça os seus corações, ainda há tempo. Seja um cristão de verdade, seja uma cristã de verdade. 23. Ele faz uma pergunta para mim, para você, para todos nós. Desejaria eu que qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus: não desejo. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas e se eu disser, mas eu tenho 40 anos, eu tenho 50 anos que sirvo ao Senhor, eu tenho 60 anos que sirvo ao Senhor, eu sirvo ao Senhor desde que eu nasci, eu sou um cristão, eu me considero uma pessoa justa, certa, correta. Verso 24. Mas desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória, apaga tudo. Na sua transgressão com que transgrediu, seu pecado com que pecou, neles morrerá. Então, meu irmão, minha irmã, nós somos convidados a viver uma vida cristã para Ele. No 25, dizei, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, porventura não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Afinal, o homem procura um caminho que parece direito aos seus olhos. Não foi isso que Salomão disse? Veja o 26. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. 27. Mas convertendo-se o ímpio de sua impiedade que cometeu, procedendo com retidão e justiça, conservará este sua alma em vida. Pois que reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Porventura, não são direitos os meus caminhos, ó casa de Israel? E não são tortuosos os vossos caminhos? Portanto, eu vos julgarei a cada um. Veja bem, eu julgarei cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões e iniquidade, não vos servirá de tropeço. Como Deus dá oportunidade para que o ser humano se converta de seus maus caminhos e o sirva. No 31 ele disse: lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei
E fazei-vos um coração novo e um espírito novo, pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? 32, porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus, convertei-vos, pois, e viveis. Você crê nisso? Então não tem por que o ser humano perder a alma. Vamos uma referência no Novo Testamento para nós ficar equilibrado. 1 Timóteo capítulo 2. Essa é a palavra de Deus. Nós temos mais de 600 promessas aqui no Novo Testamento, para mim e para você. Começando com Atos capítulo 2, versículo 39. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe, a tantos quantos nosso Senhor chamar. Você crê nisso? 1 Timóteo 2, verso 1. Graças a Deus. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, o que você puder fazer para salvar uma alma, faça. Veja, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada e em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de nosso Salvador. Quer que todos os homens sejam salvos. Amém? E venha ao conhecimento da verdade. Você pode dizer para quem está do seu lado: Deus quer que você seja salvo e que chegue o conhecimento da verdade. É um lado que você não pode ver com os olhos naturais, mas você o verá com seus olhos espirituais, porque a promessa de vida eterna é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Veja, o homem não deve pensar por si próprio, mas ele deveria deixar que a mente que estava em Cristo esteja nele. Não temos que pensar por nós mesmos, temos que chamar qualquer coisa contrária ao que ele disse como se elas não fossem. Não importa o que os nossos olhos alegam ver. Nós não vivemos através do que vemos, nós vivemos através do que cremos. Você crê em toda a palavra de Deus? Então passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará, nunca, nunca passará. Veja, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Parágrafo 18. Ora, a fé é o tema que estamos levando em consideração agora. Mas o que é fé? Muitas pessoas trocam esperança por fé, mas são tão diferentes como o dia é da noite. Pois a Bíblia, aqui em Hebreus capítulo 3, disse, gente, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, traduzidos por crentes da Bíblia, pregada em 6 de agosto de 55, parágrafo 18. Veja, porque a fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que se não veem. Veja, irmão e irmã, não é apenas uma esperança mítica, é absolutamente uma substância. Eu espero que vocês vejam isso, e então vocês verão as coisas acontecerem. Veja, muitas pessoas podem ter esperança em seu pensamento intelectual, e lamento dizer, essa é a posição que muitos cristãos confessam hoje. Cristãos confessam hoje. Veja, o pensamento intelectual, eles apenas têm uma concepção, mas ainda não experimentaram o que Jesus falou quando ele disse, Evangelho de João capítulo 3, vamos lá, ele vai referir a isso, Evangelho de João capítulo 3, mas ainda não experimentaram o que Jesus disse aqui, no Evangelho de João capítulo 3, dizer isso,
decorar isto não é o mesmo que entender isso, que viver isso. Evangelho de João 3, versículo 3. Veja, Jesus respondendo disse-lhe: na verdade vos digo que aquele, está vendo, individual, que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode. Pode falar, pode pregar, pode dar o ensinamento que quiser, mas se não passar por esse processo, não pode ver. Mas o que ele está dizendo com isso? Veja, a palavra traduzida da maneira mais exata será conhecer o reino de Deus. Por quê? Porque conhecê-lo é vida. Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Conhecê-lo é vida. Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. As minhas palavras são espírito e Evangelho de João 63. Mas Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e verdade. Evangelho de João 4, 24. Ou João 8, 32. E conhecereis a verdade vos. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a. Evangelho de João 17, 17. Então nós temos estas escrituras que veio para fazer essa transformação desse corpo terrestre para esse corpo celeste, ir para a sexta dimensão, ou ser transformados no abrir e fechar de olhos, e ouvir a trombeta de Deus e encontrar com o Senhor nos ares. Essa é a promessa que nós temos, é para isso que eu vivo, é para isso que nós estamos vivendo, é por isso que nós vamos lavar os pés uns dos outros, cumprindo o que Jesus disse. Porque ele disse que nós deveríamos tomar esta ceia até que ele venha, porque quando ele vir, encerra aqui, mas continua na bodas do Cordeiro. Amém, Deus seja louvado. Veja, a palavra traduzida aqui exata é: não conhecerá o reino de Deus. Você olha para qualquer coisa e diz: eu simplesmente não vejo, eu não vejo que o batismo é em nome do Senhor Jesus, eu não vejo que Deus é um só, eu não vejo a necessidade de ser um santo, de ser uma santa. Ora, santo quer dizer limpo, separado. Sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Mateus 5,48. Ah, mas eu não consigo. Mas ninguém consegue. Somos perfeitos por representação, porque aquele que crer em mim, não é? Ele disse: aquele que ouve, aquele que crer em mim, como diz as escrituras, rios de água viva fluirão do seu viver, do meu viver. Você não quer dizer que você não vê com os teus olhos, mas você não vê ele é com o seu coração, e quando você não vê com o seu coração, você não o entende. Então eu e você precisa ter uma visão, um olhar invisível, para ver além desta terceira dimensão, passar essa quarta dimensão, atravessar a quinta dimensão e entrar na sexta dimensão, e saber que nós temos salvos ali, que está aguardando a minha, a tua perfeição, para irmos encontrar com o Senhor de uma vez por toda. Se morrermos ou se dormirmos no Senhor, vamos para a sexta dimensão, ou então seremos transformados e vamos direto para a bodas do Cordeiro. Amém, aleluia. Depois de 3 anos e meio de bodas do Cordeiro, 1000 anos aqui na terra, porque bem-aventurados os mansos, porque os mansos herdarão a terra. Glória a Deus, amém, glória a Deus. Você está feliz por isso? Nós estamos felizes por isso. Deus seja louvado, amém. Olhando para o invisível, ela foi pregada, deixa eu não ler a data, em 3 de outubro de 58, tradução de Goiânia, tá bem? Vamos para mais um parágrafo aqui, 18. Graças a Deus.
Ele está em sua palavra. Você crê? Então, quando uma vez o homem capta aquela visão do Deus invisível e sabe que Ele está sempre presente, quem crê que Ele está presente? Mensagem de Hebreus, o profeta diz que Ele está bem aí do seu lado, mas o seu corpo ainda não o permite de ver, essa casca aqui ainda não o permite ver, mas de vez em quando você sente uma atmosfera diferente, você sente um passar dele e você percebe que algo diferente está acontecendo, correto? Veja, quando um homem uma vez capta aquela visão do Deus invisível e sabe que Ele está sempre presente, há algo que estabiliza o pensamento daquele homem, daquela mulher, que estabiliza seus atos, e nos momentos de aflição e problemas, isto continuará fazendo com que ele olhe para cima, e olhe acima das coisas que estão acontecendo em seu redor, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, porque ele está olhando para o invisível, mesmo através da promessa. Agora, como Abraão, ele não somente viu o invisível, a razão pela qual ele creu foi porque Deus havia dito: se estamos mortos em Cristo, quem está mortos em Cristo aqui? Somos semente de Abraão, e se o Espírito que estava em Cristo habita em nós, isto faz a mesma coisa, somos filhos de Abraão. Então ele toma cada promessa divina de Deus que está em sua Bíblia e chama o tempo presente e descansa sobre ela. Levantai e andai, porque não será aqui o vosso descanso, mas haverá um descanso para o povo de Deus. Quem crê que haverá um descanso? Esse descanso é o milênio, é o 7º dia. Como Deus repousou de todas as suas obras, assim também resta um repouso para o povo de Deus. Hebreus 4, versículo 10. Você crê em suas promessas? Isto é promessa. Glória a Deus, eu estou feliz por isso. E nós estamos contentes por isso. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Porque andamos por fé e não por vista, correto? Aqui olhando para o invisível, 37, eu já vou quase concluindo, para nós ministrar a Santa Ceia, correto? Já vamos concluir aqui. Mas existe um Deus vivo, quem crê que existe um Deus vivo? Amém. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje? Amém. Hebreus 13, 8, amém. E quando perdemos a nossa descrença e nossa incredulidade nele, e atravessamos aquele lugar que o mundo está dizendo: os dias de milagres já passaram, isto te faz estremecer. Não existe tal coisa como o batismo do Espírito Santo, isto te faz pensar. Mas se você simplesmente, irmão, olhar para o invisível, olhar para a promessa que Ele prometeu, pois a promessa é para vós, para os vossos filhos, para os que estão longe e para tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Amém. Glória a Deus. Se você olhar para a palavra bendita, que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, voltar a sua cabeça em direção à palavra e firmar até que você passa aquela vibração, atravessando as barreiras da incredulidade, atravessando as barreiras do pecado e todas as barreiras que parecem te impedir, então você voará livremente na fé de Deus, sabendo que todas as coisas são possíveis. Amém? Jesus disse: tudo é possível àquele que crê. Você pode crer nisto? Qualquer uma hora dessa, nós estaremos deixando este mundo e vamos embora. Deixaremos este mundo, aleluia. Como que é? Como que é o hino? Quem sabe aí? Deixaremos este mundo, aleluia. Como é que é, Madalvino? Eu estou mudando a letra? Como que é, Moirão? Qual que é o hino? É isso aí, Davi?
Veja, então eles dizem que, que dificilmente não existiria nenhum limite para a velocidade do avião. Eles disseram que não haveria nenhum limite para a velocidade do avião. Bom, ele disse então, se não há nenhum limite para a velocidade do avião, então não existirá limite para as bênçãos de Deus serem derramadas sobre sua vida. Não haverá limite, porque Deus é um Deus do impossível. Amém? Bondoso Deus e maravilhoso Pai, esta é a sua palavra, e passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passará. Nós andamos por fé, não é por vista, estamos seguros de que o Senhor prometeu e é poderoso para cumprir todas as suas promessas. Senhor, eu oro que nesta noite a sua palavra seja acrescentada aos nossos corações e que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs, em teu santo e precioso nome, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. 1 aos Coríntios, capítulo 11, quero te convidar a ficar de pé, abrir sua Bíblia. Glória a Deus. Apenas lembrando aos que tiverem de paletó, na hora de lavar os pés, deve ser retirado. 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, assim como deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Verso 12. Então, depois que lavou os pés, tomou suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai-vos vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Agora o irmão vai mudar a câmera. Eu vou ministrar a ceia, vai vir por famílias, vocês voltam, se assentam e aguardam chamarem vocês para lavar os pés, por gentileza.
Alguém que queira cantar? Irmã Simone, Samuel está pronto? Pode ser agora, depois. Esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando pra me abraçar e perguntarão em uma voz, voltados para mim: oh, conta-nos como você, irmão, desceu e chegou aqui. E falarei e contarei de Jesus que me salvou e que por este pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Graça, irmão, eu te digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. E falarei e contarei de Jesus que me salvou e que por este pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, eu te digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que venci e cheguei aqui. Foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, eu te digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Amém. Foi pela graça imerecível que estamos aqui ainda, né? Louvado seja Deus. Vamos para mais um louvor. Irmã Vita está por aí? Tá bom.
A dor de procurar e não achar uma saída, é tão sofrido ver alguém perder a vida. O desespero toma conta do coração. A dor, se clamar a petição não respondida, de esperar e ver a vida destruída, e concluir que não existe mais. Mas ele vem aí, mas ele vem aí, e vem pra decidir se o teu caso está perdido. Ele faz o impossível, pois ele tem poder. Ele te faz vencer. Sim, ele é o teu amigo. O seu nome é Jesus Cristo. Sim, foi ele quem apareceu depois de 4 dias. Daquela tumba fria já não existia. Sim, foi ele. Que ele é a vida. Quando ele disse Lázaro, sai para fora, ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Aleluia. Quando ele estende as suas mãos, quando já se perde a vida, ele ainda tem a solução. Sim, foi ele quem apareceu. Já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi ele. Glória a Deus. Quando ele disse, ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Aleluia. Quando ele estende as suas mãos, quando não se tem saída, quando já se perde a vida, ele ainda tem a solução. Ele ainda tem a solução. Aleluia, louvado seja Deus, amém. Oh, glória a Deus. Alguém tem um hino nessa noite? As crianças, amém. Graças a Deus. As crianças que vão cantar, pode vir.
Amém. Que Deus abençoe as nossas crianças. Amém. Alguém que não lavou os pés ainda? Aleluias. Irmã Vita, deseja cantar agora? Glória a Deus. Teu viver, se em teu viver existe um vazio, e se não podes cantar com os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se tornar. Feliz serás, sim, ao Senhor teu coração entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso suas lágrimas Ele vai transformar, e para sempre guiarás o teu caminho, e por amor ao céu te levará. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se tornar. Feliz serás, sim, ao Senhor teu coração entregar, teu coração entregar. Glória a Deus. Só basta você entregar o seu coração a Ele. Amém? Que Ele estará ali o tempo todo com você, né? Igual o pastor disse, Ele está ao seu lado, mas a gente não consegue ver, mas mesmo assim a gente sabe que Ele está do nosso lado. Amém? Louvado seja Deus. Alguém mais tem algum louvor? Irmão Wesley?
muito em breve neste mundo. E neste mundo minhas lutas vão ter fim, encerrando a carreira. A fé guardo para mim, desde já uma coroa preparada já está. Eu, Senhor, justo juiz, a mim sei que dará não somente a mim, mas todo aquele que vencer. Então vou receber o meu galardão real. Lutarei varonilmente como um filho de Abraão, com a prudência de Davi. Dia glorioso da vitória, quando o exército de Cristo será coroado na glória, quando a luta terminar. Eu guardar vinho e pão quero tomar lá nas bodas do Cordeiro, quando a luta terminar. A espada eu guardar. Vinho e pão quero tomar lá nas bodas do Cordeiro. Amém. Louvado seja Deus. Irmão Wesley, deseja cantar? Glória a Deus. Estamos chegando ao final do culto, mas não se desanime,
Porque assim quando você entrou, Deus estava aqui e Ele vai sair com você também. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém? Eu tenho uma palavra para você. Não desanimes. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando o consolo para sua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando o consolo pra tua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desesperes, pelo amor de Deus. Amém, Jesus. Louvado seja o teu nome. Amém? Deus seja louvado. Quero lembrá-los que quarta-feira o pastor Isaías Franco estará ministrando a palavra aqui para nós, tá bom? São todos convidados para estar conosco. E antes da bênção apostólica, irmão Irão, sobre a vigília, os que querem e vão participar conosco, pensaram, analisaram, fala com o irmão Irão,
fala com a irmã Sinésia, ou então manda no WhatsApp, fica mais fácil. Os irmãos que querem que eu envie a Bíblia, todo dia eu mando um capítulo da Bíblia e um parágrafo da mensagem do Mombrana. Quem quiser receber, e eu não tenho o seu número, você me passa, e eu te passo todos os dias, tá bom? Aí você pode receber, tá ok? Então aí vocês passam um WhatsApp aí para a irmã Sinésia, para o irmão Heron, para a gente se organizar para a nossa vigília, se Deus quiser. Vamos ficar de pé para receber a bênção. E às vezes vocês podem achar, alguns irmãos esqueceram que a gente vai chamando no banco, e às vezes demora um pouquinho, calma, é para não tumultuar lá, mas ninguém fica sem lavar os pés não, tá? Para não tumultuar lá, então a gente vai chamando de um por um, mas todos lavam os pés, pode ficar tranquilo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Bondoso Deus, que a paz do Senhor permaneça em nossos corações e que a nossa semana seja ricamente abençoada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.